Oi, gente! Meu nome é Natália. E meu nome é Alexia. Estamos começando mais um episódio do Digital Pod. E o nosso tema sobre hoje é influência digital. E para bater esse papo com a gente, nós temos duas entrevistadas, duas convidadas hoje. Essa é a Yasmin, influencer digital. Oi, gente, tudo bem? E a Emanuela Eirin, que é advogada e bacharel em moda. Oi, pessoal, tudo bom? Então, Yasmin, como você começou nesse meio da internet? Eu comecei gerar uma curiosidade em mim na adolescência, quando eu acompanhava muito aquelas influenciadoras Jade, Ná Cardoso, Camila, aquele grupinho ali. Isso me gerou uma curiosidade, mas não foi à frente. Eu comecei a trabalhar assim com a internet, mas sendo modelo, que eu fui convidada por uma loja de acessórios para modelar para essa loja e eu postei as fotos no meu perfil, a loja no perfil dela. E aí começaram alguns trabalhinhos, mas não foi pra frente essa parte de vlogar, de fazer vídeos e tudo mais. Mas eu posso dizer que esse despertar, essa curiosidade se gerou na adolescência. Sim, você gostou mais dessa área da beleza, meio desse nicho, né? Sim, acho que teve tudo a ver comigo. Mas você sempre foi uma garota muito vaidosa, gostava de pegar de boneca, pentear, botar roupinha. Sim. Eu sempre fui muito vaidosa, mas ao mesmo tempo sem perder minha naturalidade. Sim. Eu gostava de me cuidar, mas não de transformar, sabe? Eu acho que essa transformação é mais como se fosse uma arte. Quando você faz um olhão, quando você faz uma maquiagem bem elaborada, é mais para uma ocasião específica, pelo menos para mim, né? É dessa forma. Então, eu sempre gostei muito, mas sendo natural, sabe? Mantendo essa linha do natural. Mais sua personalidade, né? Sim, exatamente. E você, Emanuele, conta um pouquinho pra gente. Como é que foi essa escolha de você querer falar sobre influências digitais, do seu artigo científico, né? Para você ter sua conclusão em direito? Bom, eu sempre gostei muito de moda, desde criança. Eu fazia roupinhas pra Barbie, sabe? Com 10 anos, assim, que eu aprendi a costurar. E de início, eu queria fazer a faculdade de moda. Mas a família meio que desencoraja, né? Querendo ou não. Hoje em dia que a moda tá muito mais, sendo um pouco mais valorizada, né? Sim. E aí eu entrei na faculdade de Direito, lá pro 5º, 6º período, eu entrei na faculdade de moda. E eu abri uma marca de roupa. Legal. E então eu juntei a faculdade de Direito, a faculdade de moda e a questão da pandemia, né? Foi em 2021 que eu tava elaborando o TCC. E eu falei assim, vou juntar essa importância que as influenciadoras digitais estão tendo agora, né? Que tava aquele boom, TikTok, Instagram, né? Pandemia, que foi quando esses challenges começaram. Todo mundo começou a comprar ring light, o preço da ring light foi lá R$300. Sim. Foi normal. E aí eu juntei a responsabilização das influenciadoras digitais, né? E eu fiz o artigo científico focado na direito da moda, a importância de firmar contratos com influenciadores digitais, para ver mesmo sobre a responsabilidade civil, entendeu? E aí foi isso. Foi desenrolando, né? Fui desenrolando. Puxando um pouquinho mais sobre a moda, sobre o contrato com os influencers, você já teve alguma oportunidade de fazer alguma parceria, permuta com alguma loja de roupa, alguma marca assim? Sim. Eu já fiz com algumas lojas de slow fashion, algumas lojas assim que estavam começando, confecção própria, e também já fiz com uma marca grande, que é a Shein. Já trabalhei, poxa, era meu sonho, eu via várias influenciadoras até menores que eu na época, então eu via que não tinha muita importância os seguidores, e sim a qualidade do conteúdo que a influenciadora produzia. Sim. E aí a marca entrou em contato comigo. Eu achei até que era golpe, pra ser sincera. Quando a marca entrou em contato comigo por e-mail, era um e-mail todo em inglês, aí eu joguei pro Google Tradutor, e aí eu vi que era real, eu fiquei muito feliz. Aí a gente fechou, mas assim, não foi muito extenso. Foi durante um período e eu já era consumidora, então foi ótimo pra mim. Então você consome Shein, Shopee? Sim, agora eu acho que menos. Shopee ainda assim, porque são várias lojas diferentes, de lugares diferentes, né? Mas a Shein, eu dei uma leve parada,
né, por algumas questões que a gente Quando vai você falar. começou a trabalhar com a Shein, como é que funcionava? Eles te mandavam roupas, você escolhia? Eram coisas que tinham a ver com você? Ou eram coisas só que mandavam assim, isso aqui tá na moda agora, vamos mandar isso pra ela? Mudou a moda, vamos mandar isso agora. Como é que funcionava? Então, eles tinham as coleções, né, a Shein tinha as coleções dela, e a cada coleção eu podia escolher uma X quantidade daquela coleção. Minha escolha, eu poderia escolher o que eu quisesse, o que tivesse a ver comigo, e era isso, basicamente. Porque a gente enxerga muito hoje em dia, né, muitas polêmicas em torno da Shein, tanto quanto questão da taxação, né, Sim. e tanto quanto também sobre o consumo desenfreado, né, porque como é uma fast fashion, toda hora a coleção vai mudando, cria uma nova tendência num país tal, e vai mudando, e vai mudando. Uma coisa que você compra hoje, mês que vem tu não vai mais usar, porque Sim. tá fora de Já moda. saiu. A indústria da moda é uma das indústrias que mais produz lixo no mundo. Sim, com certeza. E consumo de água também, né? Eu vi Sim. sobre isso. Sim, por conta da produção. da né? produção. Exatamente. E aí as pessoas vão consumindo. E tal, eu tava até consumo. conversando com a Natália, né? Sobre a nova tendência que é agora da blusa do Brasil, né? Que vocês já viram. Sim. Tipo assim, até eu quero comprar uma blusa. Mas assim, a gente não valoriza, né? Quando a tendência é aqui do nosso país. Sendo que a Exatamente. blusa é do nosso país, né? A gente não valoriza. Mas lá fora eles estão usando, então a gente, nossa, a blusa do Brasil. É então... verdade. Inclusive, uma amiga minha tá começando a fazer crochê, eu até fiz um ensaio com ela ontem, por isso que eu lembrei disso. Ela colocou em todas as peças a bandeirinha do Brasil, porque ela falou, cara, eu fui lá pra fora e tá muito em alta. Todo mundo lá gosta de usar a bandeira do Brasil, né? Meio que se apropriar. Não é se apropriar, mas Sim, gosta da bandeira do tendência Brasil, agora sabe? que Até sim, às tá em vezes alta. mais que os brasileiros. Sim. Então eles usam muito. E aí ela falou, poxa, vou colocar porque eu quero que minha roupa vá pra gringa também. Sim. E aí ela colocou como se fosse parte da marca, né? A confecção do Brasil. Legal. Cara, eu acho interessante que a gente só começa a usar aqui quando bomba lá, entendeu? Porque primeiro bombou lá, né, como o Brasil Core no TikTok. Foi, E aí depois veio pra cá e a gente começou a comprar. Eu lembro que eu fiquei, época da Copa, né, e eu fiquei desesperada pra achar as blusas. E estavam todas esgotadas, até na Shopee tava esgotada. Aí eu falei, eu vou comprar na Shein. Comprei na Shein, comprei uma bandeirinha, fui tudo colei. Sim, quando eu vi no TikTok uma gringa, né, falando sobre Brasil Core, usando a blusa, eu falei, ué, gente, que estranho, não é uma brasileira. Foi logo assim no início, eu falei, nossa, que interessante. Depois eu vi as brasileiras mesmo usando blusas do Brasil, eu falei, nossa, só assim pra poder a gente valorizar a bandeira do Brasil, valorizar porque nosso país. A gente consome muito que vem lá de fora, né? Sim. O que tem aqui, né, nossas marcas, tendências daqui mesmo, a gente não consome. E pra gente observar a dimensão que a internet pode alcançar, né? Em outros países. Aí, falando agora dessas polêmicas que dão no TikTok, no TikTok, também tem aquela sobre influências digitais desfilando. O que você acha? Bom, eu acho que, assim, muitos modelos possuem uma carreira e muitas vezes não têm oportunidade de participar de um desfile de uma marca muito famosa. Mas é uma estratégia de marketing das empresas, né? E acaba que isso traz muita visibilidade para a empresa. Tanto para falar mal. E assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, sabe? Que muitos usam isso. Então, ele também engaja. Isso também traz visibilidade. Entendeu? Tem outros pontos de vista também, tipo, eu tava vendo um podcast no YouTube com aquela menina Veneno. Vocês já ouviram falar? Sim, ela é modelo, ela né? Ela era muito humilde, ela era da roça e tudo mais. Ela tava contando sobre a trajetória dela de vida, como a mãe dela, né, já falou pra ela assim, olha, você tem que fazer isso, isso, aquilo, pra você crescer e tudo mais. E ela tava falando que ela sempre gostou muito de moda. E aí depois que ela estourou no TikTok, né, pelo jeito dela de ser super diferente, ela teve a oportunidade de desfilar no Fashion Week, pra uma marca de moda lá, entendeu? Então você vê, tipo assim, ela não teve um estudo, mas ela teve um certo merecimento, né? Por vir de uma raiz humilde, ter batalhado tanto pra conquistar, entendeu? Essa posição. Então a gente pode ver isso de diferentes pontos de vista, né? Tipo, eu entendo que, tem pessoas que, fazem um curso, se especializam,
gastam dinheiro, investem, entendeu? Elas também merecem, né? Acho que o ruim é aquele, tipo, influenciador que nem se dedica, né? Sim, Ou às vezes sim. mesmo, por exemplo, eles contratam um modelo e aí, tipo, a marca vê que, a gente tá precisando de engajamento, vou botar tal influencer. Aí vai lá e tira, corta aquele modelo. Sim, Acho que, tipo assim, quer botar influencer? Né? Isso, pelo menos dá espaço pra todo mundo. Tem que tipo ter assim, espaço pra todo mundo. Você pode, mas não vamos tirar quem é realmente da profissão, entendeu? Sim, porque eu já vi muito histórias de modelos, como que é difícil elas chegarem num patamar alto, num alto nível de modelo, de trabalhar com marcas muito famosas, de conseguirem se manter financeiramente até, sabe? É bem complicado. São condições bem também precárias. as questões que elas passam, né? Bulimia. Sim. Tem várias questões que elas... A pressão mesmo da sociedade, da estética. Bem tóxico. Com bem certeza. Eu acho que até em relação à novela, a gente tem visto muito influenciadores participando de novelas e sendo criticados, como foi a Jade Exatamente. Picon, né? Isso. Que pessoas Ela que foi se bem formam criticada. em teatro, que são Nossa, profissionais mesmo, Isso não têm gerou um oportunidade. burburinho absurdo. Sim, eu lembro. E muitas pessoas que eu conheço, porque eu já fiz 4 anos de teatro e uma menina que fez teatro comigo é a Júlia Buscácio, que ela tá numa novela atual aí. Então, assim, você vê uma pessoa se dedicando por anos e anos e aí acaba ficando meio chato, né? Porque ela pegou Sim. Se ela Eu tivesse sei que começado pelo menos com um papel, tipo, um pouco menor, mas ela já Sim, começou assim já no começou topo. alto. E eu acho que é mais por isso que você falou, pela questão do marketing mesmo. Por gerar engajamento. Que gerou pra novela. Gerou, porque e muitas pessoas criticaram até a atuação dela, né? porque Mas estavam isso vendo. Ela fazer teatro por um tempo antes de começar? Ou... Eu acho que sim. Eu acho que ela antes de começou... se preparar, né? acho que ela passou por uma preparação, sim. Mas é diferente de pessoas que Eu não estudam sei isso há a anos, fundo, né? Que estão numa carreira. Aconteceu também o caso da Vanessa, né, do TikTok, mas o dela não foi mais Ela essa foi do questão. BBB, né? Isso, foi mais a questão, tipo, da pressão que ela sofreu e tal, mas não foi relacionado a isso, né? Ela não chegou a fazer nenhuma novela, nem série. Mas eu acho que ela foi chamada, teve uns burburinhos também que ela foi chamada, mas eu acho que até por conta dessa pressão que ela veio sofrendo, eu acho que ela nem continuou. Sim, Eu acho que a indústria, assim, tanto da televisão quanto da moda, eles querem trazer esse engajamento pra eles, então acabam buscando influenciadores. Que tá muito Sim, digital, tá muito, né? muito, assim. A migração é toda pro digital agora e é só Tá um só público crescendo, específico que fica ali crescendo. na frente da televisão, entendeu? Agora o maior meio de comunicação, de publicidade É tudo digital. Você vê que as pessoas Nas redes mais sociais. velhas que consomem a televisão e os jovens estão no digital. Então, assim, eu preciso trazer parcela desse público pra estar ali assistindo a minha novela. Exatamente. Pra audiência. Então vamos tirar um protagonista, um personagem do mundo deles pra trazer a atenção deles pra lá. Voltando um pouquinho pro TikTok, queria falar um pouquinho sobre moda, sobre beleza também. Moda a gente já falou, né? Mas não é sobre beleza. Uma polêmica também que eu vi bastante é sobre skincare, né? Sim. Sobre como a influência, né? Sobre produtos de beleza, assim, skincare, tá chegando nas crianças. Tipo, crianças de 9, 10 anos de idade indo na Sephora e utilizando o produto e usando produtos, tipo assim, com ácidos retinóicos e isso e aquilo. Nem e precisa. chegando ali, botando no TikTok, ai gente, hoje eu vou usar um produto do pipipipopopó. E a gente tava a criança com 10 anos de idade usando. E a gente tava até falando, né, que amiga, que tava tendo um negócio lá fora, não, nos Estados Unidos, que as crianças estavam indo lá na Sephora e estavam usando os produtos, fazendo uma gazarra lá nas lojas. Deixava tudo aberto. Isso, então, tipo, isso é bem E chegaram a ver isso no TikTok? Em relação a isso, não. Mas eu tenho visto bastante crianças, assim, ou pré-adolescentes na faixa de 12 anos. Não sei se 12 anos é considerado pré-adolescente, mas usando muitos produtos. Eles estão até buscando influenciadoras mais mirim, né? Dessa faixa de idade, dessa faixa etária. Então, nossa, uma vez eu vi na Sephora uma criança mesmo, devia ter uns 10 anos, montando a cestinha dela. Sim. Pai, eu quero esse produto aqui, produto R$300. Caramba! Só produto caro e produto de skincare, base, que ela nem precisa. Vem um então, questionamento acho que é muito... sobre desigualdade social, né? Com certeza. Como é que vocês estão gastando R$300 num pote de ácido? Exatamente. Isso é muito desproporcional.
E também é essa influência, né? Mesmo da internet mesmo, que elas ficam consumindo conteúdo, e aí fica consumindo, eu quero, chega uma hora que ela vai... A influência digital é isso, de criar o desejo, né, no público, de comprar, de adquirir, e isso quem assiste cria esse desejo dentro, né, inclusive das crianças. Vocês acham que tem um pouquinho de responsabilidade? Voltando assim, começando aí mais pro tema de responsabilidade na influência digital, sobre o influencer saber direcionar o seu conteúdo pro público certo. Então, eu tento ao máximo direcionar bem o meu conteúdo para um tipo de pessoa específica que eu quero, né? Numa faixa etária, assim, não muito nova e mais feminino. Eu acho que é o ideal isso, para não acabar atingindo muitas pessoas que não são da sua faixa de idade e que vão querer consumir produtos que não são para elas. Então, acho que é importante a gente fazer esse direcionamento, sabe? Eu tento ao máximo fazer isso. Então, direcionar a forma que eu falo, a forma que eu me posiciono. Sim, assim você seleciona, mas a internet a gente não tem muito controle, né, sobre isso. Então, querendo ou não, crianças de 10, 11, 12 anos também têm a responsabilidade dos pais. Os pais deram acesso, possibilitaram esse acesso. Entendeu? Então, se o pai vai lá na Sephora, como essa criança de 10 anos, e foi lá e comprou, então ele tem uma parcela de responsabilidade também. Ela não tá pagando também. Ela não tem autonomia, entendeu? E nem o dinheiro. Nem o dinheiro. O pai que tem, os pais, né, no caso. Então, seguindo ainda sobre a responsabilidade, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que é a profissão do influenciador, como que é vista, como que você faz essa negociação com as marcas. Então, eu acho que hoje em dia a profissão de influenciador está crescendo cada vez mais. No início era um pouco banalizado, mas hoje em dia eu vejo que as pessoas estão enxergando de fato como uma profissão, valorizando, vendo que dá resultado, dependendo do influenciador que contrata, né, se for mais segmentado. E em relação ao contrato, depende muito. Tem contratos que, por exemplo, comigo são mais profissionais, feitos por um advogado, e tem contratos mais falados, mas que tem tudo especificado. Só que é bom a gente sempre deixar tudo bem claro, sabe? Pra não ter nenhuma dúvida, pra não ocorrer nenhum problema. Você já teve algum problema, tipo, com contrato? Então, não tive problema com contrato, mas eu já tive um problema com uma marca que eu encerrei por questões mais da marca em si, sabe? Eu sempre, quando vou fazer uma parceria, eu busco procurar saber sobre aquela marca. Entro no perfil, entro no site para ver se tem algum comentário negativo, o que falam sobre a marca, sobre os produtos e tudo mais. Eu acho que é importante a gente não só divulgar para nosso benefício financeiro, né, como você falou, mas sim para levar algo bom para as pessoas que estão te vendo. Então eu sempre busco saber sobre a marca, mas eu entrei no perfil, vi nos comentários, não tinha nada demais. Não tinha nada demais, na verdade. Tava tudo certo, é uma marca bem conhecida, que estava muito em alta, e eu fechei com eles. Tava tudo certinho no acordo, na verdade foi até permuta. Então eu divulguei, e quando eu divulguei, começaram a vir alguns comentários de pessoas falando coisas negativas, que não tava chegando, que eles não enviavam. E eu falei, não eram positivos. E eu falei, enviava tudo pra minha assessora pra enviar pra marca. E eu falei, mas gente, eu entrei nos comentários, sabe, vi tudo certinho, não tinha comentário nenhum. E eu descobri que marcas não façam isso, porque é muito feio. Elas apagavam os comentários. Nossa. Então, eu acho que é muito importante que a marca saiba se posicionar, que ela saiba como lidar com o cliente. Eu sempre falo isso para as marcas que eu trabalho. Se você recebe um comentário negativo, seja no perfil ou seja mais exposto, responde esse comentário da melhor forma e tenta resolver o problema. E não apaga, porque isso é ruim não só para o cliente, não só para a marca, como para quem influencia a comprar aquele produto. Então é bom, sabe, ter tudo bem especificado no contrato. É bom fazer contratos feitos por advogado, contratos mais sérios, pra não ter esses problemas, sabe? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre como é esse contrato, as responsabilidades jurídicas.
dicas. Sim, foi exatamente o tema, né, do meu artigo científico. Eu pesquisei bem a fundo quais seriam as cláusulas importantes, mais importantes para ter nesse contrato. Eu entrei em contato com muitas influenciadoras digitais na época para perguntar como que era feito. E elas falaram que realmente, quando era permuta ou a marca entrava em contato pelo Instagram, eles não formalizavam um contrato com valor mesmo jurídico. Eles apenas mandavam e-mails, mensagens, faziam essa permuta. Boca a boca, né? Sim, e aí é importante até que você falou sobre entrar, né, no site, no Instagram da marca. Com certeza. Pra você ver se os valores estão alinhados, porque a sua imagem vai ficar vinculada àquela Exatamente. marca. Porque às vezes a pessoa fecha negócio com uma marca e a marca não tem nada a ver com a influência, nem o nicho dela Acontece também, né? muito mesmo. E o próprio público, os próprios seguidores percebem, tipo, por que que É essa nítido, influenciadora tá fazendo, É né? bem nítido isso. Eu já Eu vi acho muito. que até as marcas agora procuram fazer isso, né? Tipo, voltar, fechar muito importante. com uma influenciadora que seja do nicho certo, né? Porque não faz sentido você fechar com uma influenciadora que não seja do seu nicho. Sim, isso traz mais valor pro trabalho da influenciadora, né? Exatamente. E o que acontece? Você não consegue observar, muitas vezes, o público, alguns influenciadores, como que isso pode desencadear vários problemas para sua imagem e a própria empresa, né? A própria marca, se aquela influenciadora vier a ter opiniões, atitudes contrárias aos valores, Posicionamento é valores. então a marca, ela fica... a imagem da influenciadora ficou ligada à marca e a imagem da marca ficou ligada à influenciadora. Então, no contrato é bom você especificar até coisas mais, que a gente pode dizer, assim, banais, né? Então, qual é o tempo que aquela publicação tem que ficar nos stories, nos destaques, no feed, Tem né? isso, esse negócio de tempo? Sim, você consegue... Eles costumam fazer isso? Em algumas sim, mas em outras não especificam o tempo. Eu até tenho uma dúvida, uma pergunta para te fazer, se não foi acordado, por exemplo, uma publicidade com uma influenciadora, não foi acordado o tempo determinado que tem que ficar, ela não pode apagar de jeito Então, nenhum. esse que fica a dúvida, né? Porque Você bota no contrato, não se tem você dúvida. bota no contrato, você não tem dúvida. Então, eu já fiz pesquisas sobre, quando eu estava fazendo artigo científico, de marcas que processaram, entraram em contato com a influenciadora para poder perguntar. A influenciadora publicou no feed e 2 dias depois ela apagou a publicação. Então, eu acho que também tem que ter uma razoabilidade Sim, com sobre certeza. o tempo, né? Então, qual foi o valor que foi pago? Então, o tempo, o valor, qual é a forma de veiculação, quais redes sociais, apenas em uma rede social. Interessante. Eu já não sabia que tinha esse negócio de tempo. Pra mim, tipo, você pagava aquele post e ficava lá, tempo Eu acho que determinado. Eu não sabia é bem disso. importante É bem isso, importante né? o tempo. Até porque, se você fecha, por exemplo, você tem 50 mil seguidores, você fecha com uma marca, sei lá, um valor de R$300 por uma postagem. E aí a postagem fica mais de 1 ano no seu perfil. Você pode, no ano que vem, estar com o dobro de seguidores ou já tá com 1 milhão e a postagem ainda vai estar ali e você... concorrente direto da Exatamente. marca, né? E você pode ainda render para aquela marca sem você estar sendo paga pelo valor justo, digamos assim. Então, entendi. por isso que eu acho que é importante estipular o tempo. E até o tempo que ela vai utilizar a sua imagem pessoal. Sim. Então, a marca, além de você fazer a publicidade nas suas redes sociais, a marca pode pedir algumas fotos suas, né? Alguns Sim. vídeos. E quanto tempo que ele vai poder utilizar essa sua imagem? Exatamente. Se ele eu ficar faço durante isso. 3 anos usando a sua imagem e ele pagou R$300 Sim. por aquela postagem nos stories às vezes, e ele utiliza esses stories durante anos e anos, sem fazer um novo contrato. Exatamente. Vocês falando disso, né, de imagem, isso me lembrou, acho que eu vi uma postagem em algum site, o pessoal tava falando, né, que na época a Jojo Todinho, quando entrou pra Fazenda, ela fez isso, esse negócio de contrato, porque ela tinha muito parcerias, né, quando você entra lá, você tem que fechar novas parcerias, por conta Sim. né? Patrocinador Então, do aí, show. tipo, tinha gente que tava usando a imagem dela sem estar no contrato. Aí E você sem falou isso, estar, né? né, contribuindo com ela, valores mesmo. E aí, usando a fama que ela estourou, mais ainda do que ela já é estourada. Ela estourou na Fazenda e usou a imagem dela, aproveitou Isso. dessa situação para usar sem pagar. E a imagem Que é um é um direito erro. constitucional, né? A imagem Sim. é algo muito importante. Então, tem outras cláusulas também, como confidencialidade.
quais foram as informações que a marca te confidencializou para que você fizesse, né? Você tem que ter essa cláusula de confidencialidade, entendeu? E de exclusividade. Se você pode fazer contratos com marcas que sejam concorrentes, né? Então é tudo bem direitinho, tudo bem organizado. A gente acha que, tipo, é boca a boca, mas tem todo um contrato. Tem que se resguardar. Tem que ter, né? Muita gente não faz, mas o ideal Não, mas assim, tem gente que não sabe, por exemplo, eu não sabia que tinha todo esse Tantas processo, coisas, né? entendeu? Então, acho Porque interessante. hoje em dia tá sendo levado mais a sério. Como eu tô falando, no início era mais banalizado. Hoje em dia eu acho que... Hoje em dia é um marketing de influência. Sim, e agora com as assessorias, tem muitas assessorias, agências digitais, né? Com certeza. Eles têm esse Eles jurídico. ficam com essa parte, né, jurídica. Eles ficam com a parte jurídica. Botam áreas agora de cargos, de carreiras, né? Sim. Sobre especialista em marketing de influência, Sim. gerenciamento de influência e tudo isso, tipo assim, a L'Oréal, por exemplo. Ela tem um especialista em marketing de Imagina influência. quantos departamentos tem uma Exatamente. marca desse tamanho, né? Sim, Só na parte de marketing. Só na parte de marketing. sim, Fora os outros setores. Né? Exatamente. é verdade. E também sobre a importância, né, que a Manu estava falando bastante sobre a imagem, né, a gente vê como a divulgação de algo que é falso, de um produto que é errado, de um sorteio, ela pode manchar a imagem do influenciador para sempre, né? Sim, com certeza, porque é a questão da responsabilidade civil criminal que recai sim sobre o influenciador. Ele está nessa cadeia de fornecedores, ele pode sim ser responsabilizado. Inclusive, a Brad, ela fala que os influenciadores têm que colocar publicidade paga, publi, eles têm que identificar que aquilo é uma Por publicidade. isso que eles sempre colocam no finalzinho, Sim, né? sim. É até instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Brad, que é a Agência Brasileira de Agentes Digitais. Então, por isso que a gente vê aquele hashtag e o asterisco publicidade paga. Porque tem responsabilidade, eles podem ser responsabilizados, assim como nos jogos, nós vimos no Fantástico, foi muito publicado pela mídia sobre os jogos, porque eles acabavam utilizando da influência deles e a desigualdade social para criar esse desejo de mudar de vida, de conseguir uma renda extra em apostas, em jogos de apostas. Então, Isso eles... acaba viciando a pessoa, né? Sim, é o vício. Então, você ganha, às vezes, um pouquinho, você acha que você vai conseguir dobrar, multiplicar aquele dinheiro que muitas vezes é contado, né? E aquele dinheiro, às vezes, que é de uma conta. Sim. Aí vai lá, aposta. Para a própria subsistência do seguidor. Então, Acaba se tornando um vício mesmo, né? sim, Porque é você um vê o vício. influenciador, olha, postei R$20 e virei 2.000. Aí ele vai lá, bota aquele Sim. videozinho. E às vezes a tela é gravada, né? Sim. Na maioria das vezes a tela é gravada, tem print, é tudo bem fake mesmo, Sim. mas acaba mostrando. Inclusive, eu acho que teve uma influenciadora, não sei se eu posso falar o nome, mas é melhor não. Mas teve uma influenciadora que postou e no final ela esqueceu até de editar e tirar o CapCut do final. Eu sei Então, quem é. sabe quem é, né? Sei Então, Caramba. deu pra ver, mas as pessoas caem mesmo assim, sabe? Porque se eu já caí, que sou uma influenciadora, tenho conhecimento, assim, sobre isso, imagina uma pessoa que não tem conhecimento. Mas eu acho que todo mundo já jogou aqui, né? Já. Eu já Já. Já joguei. Já. Ganhei uma vez pra nunca mais. Eu também ganhei uma vez pra nunca mais, eu me estressei, Sim. entendeu? Mas assim, tô falando assim, se a gente já jogou, imagina aquele pessoal que tá sempre consumindo. A pessoa acorda de manhã, a Exatamente. primeira coisa que vê... Vou tentar, deixa eu ver esse aqui. Não é possível, né? Tá todo mundo conseguindo, então eu vou tentar. Proporcional. O influenciador, ele vai ganhar 5.000, 10.000 pra divulgar aquilo ali, dependendo da quantidade de seguidores dele. Sim. Numa divulgação, e aquele cara que trabalha, que pega metrô todo dia, 5 horas da manhã, faz um salário mínimo, entendeu? É por isso Então, que tipo demonizam assim, muito, tem sabe, que os segurar muito essa influenciadores. moral, cara. Porque Sim. se me oferecem 10.000 pra falar de tigre, minha filha, eu posso a savana. Eu minho. Falo raw, falo tirão, entendeu? Porque isso é muito... Mas é complicado, porque esse tema, tipo assim, você influenciar a pessoa a pegar seu dinheiro que você tá guardado e... Tem que segurar, tem que ter muita moral. Tem que E segurar assim, muito. às vezes é tentador, mas quando você coloca o seu caráter na frente, você não faz, porque você pensa, se você fosse aquela pessoa com uma baixa renda, uma pessoa que está precisando do dinheiro do gás, que eu já vi pessoas gastando, uma pessoa que está precisando de uma conta para pagar, tem criança para alimentar e te acompanha.
eu vejo muitos influenciadores que estão já no topo, mas vieram de baixo. E eu não sei como que eles não pensam, tipo, meu Deus, eu vim dali. E são muitos. A falta de consciência social. Muitos. A primeira coisa que a gente vê é alguém divulgando joguinho. Muita gente. E é muitos mesmo. Na verdade, devia usar essa imagem, essa influência que tem esse poder, né, para poder divulgar coisas boas. Exatamente. Falar sobre questões sociais mesmo, que são importantes. Sobre esses acontecimentos que estão acontecendo, sobre até esse do Rio Grande do Sul. Eu vi que você se posicionou, né, Sim. em questão ao Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho pra gente como é que foi, se ajudar também a divulgar os pontos de doação e tudo mais. Então, eu comecei a divulgar. Assim que eu vi, eu divulguei uma publicação só, mas eu não tinha noção da dimensão e eu comecei a consumir conteúdos e conteúdos sobre o que estava acontecendo. E aí eu me posicionei, eu falei, a gente precisa falar mais sobre isso, sobre o que está acontecendo, porque sim, acontecem coisas no mundo inteiro, mas está acontecendo uma situação muito absurda aqui no Brasil, que sim. É uma catástrofe, uma calamidade relacionada à natureza, que tem culpa do homem, mas a gente pode ajudar. Então a gente precisa se posicionar. A gente precisa dar voz. E muitas pessoas acabaram até falando que os influenciadores estão ajudando porque querem estar na mídia, porque é algo que está em alta. Sim. Mas e a pessoa que critica? Será que ela ajuda? Coisa, então, o importante é ajudar. Se ele tá filmando, isso aí ele resolve depois com quem tem que resolver. E eu acho que filmar é importante sim, gente. Porque eu acho que você incentiva a pessoa Exatamente. a querer também fazer. Ele incentiva, ele publica o Pix de formas de ajuda, né? Exatamente. Então, eu acho que é sim importante, independente da real intenção dele. Isso, as pessoas acham que ajudar era só, tipo, dar dinheiro. Gente, uma roupa que você não usa mais, sabe? Um alimento, entendeu? Gente, qualquer coisa que você enviar seria de ajuda. Exatamente. Eu só consegui chegar à conclusão de que eu podia enviar algumas roupas, coisas que eu tinha guardadas no armário. Eu nem tinha muita roupa de frio, mas o que eu tinha lá eu já coloquei na sacola porque, assim, eu não tinha noção que podia ser feito isso, que eu podia enviar e ainda mais de graça ainda mais de graça pelos correios. Eu só tive essa noção porque influenciadores começaram a postar, começaram a divulgar, falar sobre isso, e aí eu falei, cara, dá pra eu enviar, dá pra eu ajudar mais que só com Pix. Sim. Então eu vou colocar umas roupas aqui, meu noivo também, Luiz Henrique, ele, enfim, separou algumas roupas, e o poder da internet é tão grande, mas tão grande, tanto pro bem quanto pro mal, que movimentou tanta gente. E eu acompanhava pessoas que estavam lá naquela situação mesmo. E elas filmavam, assim, os abrigos e tinha uma sala, um quarto, uma casa, sei lá, às vezes era numa escola. Tinha uma sala só de doação e era muita doação. Claro que tinha muito mais pessoas precisando, mas tinha muita doação graças a essas pessoas que divulgaram, graças a esse burburinho todo. Então, acho que é importante a gente falar sobre essas coisas, sabe? Dar mais visibilidade. Então, você, influenciador, não se desvie de pautas importantes. Falem sobre marcas, crie conexão com os seus seguidores, fale sobre o seu estilo de vida, mas não se desvie de questões importantes para a nossa sociedade, porque como Yasmin falou, o poder da internet é transformador e a gente pode usar, sim, ela para entretenimento, mas também para fazer ações boas nas vidas das pessoas. Infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente queria ficar aqui falando horas e tem vários assuntos que a gente poderia falar, mas a gente tem tempo, então muito obrigada pela presença de vocês. Sigam a Yasmin, façam seu merchandising aí. Fala você. Bom, pessoal, muito obrigada por assistirem até aqui. O meu Instagram é @manueirim. E podem seguir lá, que eu também faço várias postagens a respeito de influenciadores digitais, a questão da responsabilidade e um pouco de moda também. Gente, obrigada primeiramente pelo convite. É meu primeiro podcast, tá? Ainda virão muito. E se Deus quiser, tem que ter uma parte 2 desse podcast. E me siga no Instagram, o meu é @yascarmona e eu falo muito sobre conteúdos de beleza, autocuidado feminino, e é isso. Então, vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar. Obrigada, gente. Até a próxima.